Será que economia é o curso ideal para você? Pois bem, todo final de semestre eu venho aqui fazer um review do que eu achei do meu semestre, as matérias que eu tive, eu explico um pouco como foi e conto, né, um pouquinho do que eu achei. E nesse final de semestre não seria diferente, né? Então eu vim contar pra vocês como foi o terceiro semestre da faculdade de economia. Bom, no início do ano passado eu comecei a fazer ciências econômicas e, enfim, eu creio que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Eu particularmente sou uma das pessoas que mais faz merchan na faculdade de economia, mas eu vim então contar pra vocês um pouquinho desse semestre que particularmente pra mim foi o semestre mais legal e o que eu mais gostei até agora. Bom, na minha faculdade, pelo menos, principalmente no começo assim de curso, costumamos ter algumas matérias, não digo que inúteis, mas aquelas matérias que nós não gostamos muito de ter, né, que não são propriamente específicas da área, né? Então, se assistir os últimos reviews, eu conto um pouquinho sobre essas matérias. Por exemplo, no último semestre eu tive ética. Então, obviamente que quando a gente tem essas matérias, a gente não gosta tanto. E por que eu gostei tanto desse semestre? Porque tive matérias mais específicas, realmente, do mundo da economia. E, principalmente, a matéria que eu estava mais ansioso para ter, eu tive nesse semestre. Foi muito legal também, óbvio que nem um pouco parecida com o que eu imaginava que seria, mas muito legal. Então, vamos lá. Começando pelas matérias um pouco mais chatinhas e vou deixar o melhor pro final, né? Então, duas matérias que ainda assim não são tão específicas que eu tive foi Direitos Humanos, né? Que é uma matéria que, bom, eu creio que se vocês têm essa matéria na faculdade de vocês saberão bem como que é. Então, eu nem vou gastar muito tempo aqui falando sobre Direitos Humanos, mas, enfim, foi uma matéria ali para compor. E também tivemos uma matéria que eu particularmente não gostei tanto, né? Que foi Planejamento, Organizações, Gestão, porque é uma matéria mais da grade de administração, né? Então eu tive um pouco sobre organização de empresas, né? Organograma, planejamento. Só que da forma, pelo menos que eu vi, não foi algo que me agradou tanto particularmente. Ó, foi legal que trabalhamos alguns cases práticos, né? Mas não necessariamente cases da vida real, né? Cases de empresas fictícias. E do jeito que foi, pelo menos não me agradou tanto, principalmente porque falamos muito sobre, por exemplo, funcionário, não chegamos de um jeito mais prático e efetivo para o mundo real, para empresas. Então, por conta disso, acabou não me agradando muito, por isso que eu acabei não falando tanto sobre essas duas matérias. Vamos lá, a próxima matéria que eu tive que foi particularmente legal foi métodos quantitativos aplicados em economia. Para alguns cursos vocês podem considerar que seria o equivalente a cálculo 2. Aí você olha, Miguel, cálculo? Bom, eu particularmente não sou o maior fã de cálculo e da matemática em si, mas acaba sendo uma matéria que eu achei muito legal, principalmente porque, de certa forma, a gente precisa aprender essa base, né, matemática para conseguir fazer cálculos que vão ajudar a gente a tomar decisões práticas no dia a dia. Então, por conta disso, eu acabei gostando dessa matéria. E, claro, matemática a gente apanha, a gente sofre, mas é sempre muito legal quando você consegue resolver um exercício complexo. E, de qualquer forma, resolver exercícios, às vezes, é, de certa forma, satisfatório, né? Então, por conta disso, eu acabei gostando dessa matéria. Eu espero conseguir, futuramente, né, ampliar minha base, né, de matemática para conseguir, justamente, né, tomar decisões do dia a dia. Aqui, quando a gente fala de investimentos, também é importante ter essa base. E, então, por conta disso, eu acabei gostando dessa matéria. A próxima matéria que eu vou falar para vocês, vamos ver se eu deixo qual para o final. Bom, eu vou falar de gestão de custos e preços. Essa foi uma matéria que particularmente uma boa parte da minha sala acabou não gostando muito, né? Porque foi mais por conta de ocasião, eu imagino, né? Porque era uma matéria que a gente tinha de sexta-feira, era uma aula longa, mas eu particularmente gostei porque foi a matéria mais prática que tivemos até agora, né? Então, querendo ou não, economia, por mais que eu comentei de uma aula que eu tive muita conta, né, que foram métodos quantitativos, muitas vezes eu acredito que isso serve para a maioria dos cursos. Você fica apenas sentado vendo um professor explicando, falando sobre teoria, tudo mais. Eu gostei muito dessa matéria porque foi uma matéria bem prática, então era uma aula que a gente tinha numa sala de informática, toda a aula era Excel, né? Então toda a aula envolvia ali a gente estar trabalhando, fazendo uma precificação, vendo custos de mercadorias, vendo todos esses fatores. Para mim, particularmente, foi muito legal. Talvez uma das matérias que eu tenha mais gostado nesse semestre foi justamente essa. Justamente por conta disso. Então, trabalhamos bastante com DRE, que ajuda muito a ter uma base melhor para conseguir analisar empresas. Então, trabalhamos muito nessa questão de custo, preço e a matéria já diz, né? Gestão de custos e preços. Então, deu para ter uma base, uma noção gigante para poder analisar empresas e diversos setores de uma empresa, por exemplo, transfer price, que são muito utilizados.
nos setores de exportação, importação de uma empresa. Então, todos esses fatores foi muito legal para mim, pelo menos, de poder aprender e poder praticar. O principal dessa matéria foi a prática de fazer exercícios, resolver cases ali no Excel, que ajuda também a gente ter uma base. Você vai trabalhando com o Excel, você vai melhorando também, aprimorando suas habilidades. Para mim foi muito legal e eu gostei muito dessa matéria. Agora vamos lá. Antes de eu falar sobre as duas matérias mais polêmicas do semestre, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você gosta dos meus vídeos, deixar o like caso você goste desse vídeo, deixe aqui nos comentários se às vezes você já faz economia, está pensando em qual curso escolher, qualquer coisa pode me perguntar que eu conto com mais detalhes para vocês sobre como foi, como é essa experiência para mim. Se vocês quiserem, eu estou sempre aberto aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E para quem às vezes é um pouco mais novo no canal, se acostumem que aqui é o que eu falo. Nada mais é do que um retrato e uma gravação de toda a minha jornada rumo a alcançar um sucesso financeiro, e eu quero deixar tudo isso documentado aqui para vocês. Porque é o que eu digo, normalmente a gente vê já as pessoas começando a falar sobre dinheiro e tudo mais quando elas já alcançaram sucesso. É muito difícil você ver alguém retratando todo o processo construindo do zero. É o que eu falo, eu não estou vendendo nada aqui para vocês, apenas estou registrando minha trajetória, tentando passar para vocês de forma ainda mais simplificada tudo que eu particularmente vou aprendendo, seja na faculdade, seja em diversos outros lugares, até porque a maioria das coisas que eu vejo na faculdade eu acabo não trazendo aqui para vocês por dois motivos. Às vezes é algo que demanda uma base um pouco mais forte em outros conceitos, e por outro motivo que eu acho que a maioria das pessoas não se interessam, né? Então por conta disso eu acabo não trazendo algum desses conteúdos para vocês, tá? Mas tudo que eu venho aprendendo na minha vida de forma geral e tudo que eu puder fazer para ajudar vocês a ganhar dinheiro é o que eu tento retratar e trazer aqui para vocês no canal. Então vamos lá para as duas matérias mais polêmicas. A primeira delas é Microeconomia 1, que me surpreendeu, inclusive, eu não botava tanta expectativa, me surpreendeu muito a matéria de microeconomia, é uma matéria bem legal. Basicamente você estuda, digamos que, as firmas, as empresas, e então trouxe umas noções muito boas da vida real, por exemplo, a taxa marginal de substituição. A gente teve também uns capítulos sobre economia comportamental, que é um setor da economia que cresce cada vez mais. Para mim foi muito legal, justamente por conta disso. Então você começa a entender o pensamento do consumidor. Tá, eu vou abrir mão de consumir tanto de, por exemplo, roupa para consumir tanto de alimento. E você vai fazendo todas as substituições, entre aspas, para descobrir. Então é muito interessante você analisar todo esse pensamento do consumidor, tá? Se o preço subiu, como que vai afetar o consumidor? E da mesma forma para as empresas, né? Então, para a oferta, se o preço subiu, quanto que eu vou ofertar? E mais do que isso, você conseguir retratar em gráficos as contas necessárias para descobrir tudo isso. Então, foi uma matéria para mim realmente muito interessante. A gente teve uma aula que o professor mostrou pra gente o Economática, que é uma plataforma de mercado financeiro também que é muito interessante, né? Só que é um pouco carinho para adquirir e trazer para vocês, mas é muito interessante também essa plataforma. E claro, é a mesma coisa que eu citei, que eu acho que aí para vocês vão perceber o quanto foi interessante. Eu citei, por exemplo, essa taxa de substituição para, por exemplo, substituir, eu vou consumir tanto de roupa ou de alimento, mas também tem a mesma coisa para a empresa. Então você tem um cálculo para você fazer, por exemplo, o quanto de máquina eu vou abrir mão para contratar tantas pessoas e vice-versa. Eu acho que para as pessoas, principalmente que trabalham em empresas, é muito interessante saber que tem todo um cálculo por trás disso. Então, se algum dia você for contratado ou demitido, pode ser que teve um cálculo desse para descobrir se era necessária ou não a sua mão de obra. Então, é muito interessante. E, bom, deixando melhor para o final, a matéria de Macroeconomia 1, que com certeza foi a matéria mais polêmica desse semestre, né? A média da sala acabou ficando um pouco abaixo, mas particularmente antes de eu entrar na faculdade era a matéria que eu tinha mais expectativa para ter, era a matéria que eu realmente mais botava expectativa. Por quê? Porque quando eu decidi fazer economia, decidi mais do que essa parte de mercado ou qualquer coisa assim, porque eu gostava muito de ver a relação, por exemplo, entre os países, como funcionava isso economicamente, ou propriamente como um país fazia para resolver suas situações econômicas, como o governo fazia para gerir o dinheiro, por exemplo, políticas públicas, como que você vai gerir, tá? Mas se o dólar subiu, por quê? O que o Brasil fez que fez o dólar cair ou subir aqui pra gente? Enfim, tudo isso sempre me interessou muito, então eu botei muita expectativa nessa matéria.
é óbvio que, assim, a expectativa que a gente coloca é sempre diferente da forma que a gente recebe as aulas, justamente porque a gente não tem uma noção, né? Então, e a gente, enquanto aluno, enquanto jovem, obviamente, a gente não gosta tanto de ficar vendo slide, ouvindo o professor falar, ou tem que ficar lendo e tudo mais. Mas eu achei muito interessante. Então, muito do que eu já falava aqui sobre política fiscal, política monetária, eu acabei ganhando uma base ainda melhor e maior para falar aqui para vocês, né? Então, eu acabei tendo um pouco de facilidade justamente por isso, né? Porque, bom, vocês veem aqui, quem assiste, por exemplo, a MM Podcast, eu fiz um episódio só falando sobre as características econômicas do Brasil, que envolveu muito macroeconomia, o episódio que eu fiz sobre a guerra comercial do Donald Trump. Também falei muito sobre macroeconomia, então pra mim foi uma matéria realmente muito legal. Eu acho que não é minha matéria favorita do semestre, porque eu realmente gostei muito de gestão de custos e preços, mas foi um semestre, no geral, muito legal, e principalmente por quê? Porque a gente começa a ver coisas que a gente consegue aplicar um pouco melhor no dia a dia. Por mais que eu ainda sinta falta da gente conseguir trazer essa conexão para o mundo real, foi uma matéria onde a gente conseguiu, não só essa matéria, como nas outras, foi um semestre, né, de forma geral, onde a gente conseguiu ver maiores aplicações práticas, maiores aplicações econômicas, a gente conseguiu realmente sentir que, nossa, realmente estou fazendo economia. Bom, talvez tenha algumas pessoas que ao ver isso não tenham gostado muito, mas eu particularmente gostei muito deste semestre, e claro, animado para os próximos, né, porque conforme você vai ganhando uma base maior, você vai aprendendo coisas que obviamente vão ser mais difíceis e complexas, mas também que, né, vão fazer você ver o mundo de uma forma diferente. Eu acho que isso é o principal de um economista vê o mundo sob uma ótica diferente, sob uma perspectiva diferente. Por isso que eu falo que, bom, alguém se quiser ser presidente tem que ter uma boa base econômica, porque é fundamental para você conseguir analisar o mundo. Então, sempre que você tiver a oportunidade de conversar com um economista, eu tenho certeza que você verá isso, né? Dessa nova ótica, essa ótica diferente, essa diferente perspectiva de analisar o mundo. E eu acho isso muito interessante. E é claro, conforme os semestres vão passando, é normal também que vai ficando mais difícil as questões por exemplo, acompanhar. Então, nesse semestre, eu comecei a trazer 2 vídeos por semana aqui no canal, que tem sido um desafio também constante, né? Mas a gente vai se adaptando, vai trazendo. Agora, como eu disse, eu estou em período de férias, estou trazendo mais conteúdos lá no Instagram, então me siga aqui no Instagram, _negócio, que, como eu disse, trazendo muito conteúdo por lá, tá? E fiquem ligados que os podcasts voltarão, tá? Voltarão com alguns episódios, já estou com alguns convidados marcados, tá? Temos alguns convidados muito interessantes que eu tenho certeza que vocês gostarão de ver toda essa conversa. Mas no mais é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado desse review, né, do terceiro semestre de economia. Como eu disse, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, me chama lá no Instagram, que eu digo que eu sou um livro aberto aqui para conversar com vocês. Até o próximo vídeo do canal MM Negócios.